Olá, povo de Deus, 22º domingo do tempo comum, 30 de agosto de 2020. Jeremias 20, de 7 a 9. O profeta Jeremias se caracteriza pela sua sinceridade em falar de si mesmo, por meio de um gênero literário chamado confissões. São várias. Hoje o nosso texto traz a última delas. E elas revelam sempre a cruz do profeta. Eu vou me servir somente de um texto do cardeal Martini interpretando a confissão de hoje. Diz ele: Deus se comportou com Jeremias como um homem que seduz a uma mulher e a atrai para logo apoderar-se dela e possuí-la. Me seduziste, te aproveitaste de mim, e agora eu te recuso. Não queria profetizar e tu me enganaste, fazendo-me crer uma coisa por outra. Me obrigaste a seguir-te sem dizer-me o que me esperava, e eu confiei em ti, mas tu me puseste em uma situação enormemente difícil. As consequências deste engano são dramáticas. Me arrependi de segui-lo. Já não farei caso de ti, não posso mais. Devemos observar que, apesar de tudo, a lamentação se expressa como oração, por conseguinte, com espírito de fé. Se refletirmos atentamente no texto, nos damos conta de que são palavras de amor. De um amor apaixonado e irritado, justamente porque o profeta não consegue esquecer daquele que ama. Em todo caso, em cada confissão, Jeremias reclama do peso da cruz que carrega. Romanos 12, de 1 a 2. Dos dois versículos de hoje, podemos destacar uma recomendação típica do apóstolo: não vos conformeis com este mundo. Podemos dizer que Paulo, em linguagem de hoje, diria: fomos chamados para fazer a diferença. Não podemos repetir a mediocridade generalizada, pois o cristão deve mesmo transformar o mundo por meio da renovação espiritual, sabendo discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. É claro que essa postura poderá acarretar cruzes na vida dos cristãos, mas é assim que seguimos Jesus no dia a dia. Essa oferta será um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Mateus 16, 21, 27. O texto de hoje se compreende em conexão com aquele que está imediatamente antes, ou seja, quando Pedro reconhece a messianidade de Jesus e recebe de Jesus o elogio porque tal revelação é obra do Pai e não de um ser humano. Hoje, exatamente o contrário. Pedro é repreendido por Jesus por não pensar segundo os critérios de Deus, mas apenas como ser humano. Depois que Pedro tinha confessado que Jesus era o Messias, Jesus começa a mostrar a seus discípulos qual era o sentido do seu messianismo. Do capítulo 16, versículo 21 até o 20, versículo 15, Jesus vai mostrando claramente seu caminho e o que vai acontecer com ele. Ele não era um adivinho, mas sabia das consequências de sua prática. Vejamos, o anúncio de Jesus começa com 4 verbos: ir, sofrer, ser morto, ser ressuscitado. Os 2 primeiros ativos verbos indicam decisões de Jesus. Os 2 últimos são passivos: ser morto pelos homens, ser ressuscitado pelo Pai. Ir para o centro do poder, Jerusalém, e ser assassinado pelos poderes da época. Anciãos, defensores da tradição, fechados em seus julgamentos,
Sumos sacerdotes, homens que se apresentavam como sagrados, mas totalmente coniventes com os poderosos detentores do poder da época, os escribas, ideólogos do sistema, que usavam seu saber para justificar o status quo. Diante desse anúncio de Jesus, que vai morrer, vai ser morto, Pedro reage e, pela sua reação, Pedro deixa claro que quando disse que Jesus era o Messias, o que ele entendia por isso era o comum da mentalidade da época, ou seja, um messianismo triunfante, glorioso, fruto de uma mentalidade de que Deus é todo-poderoso, de que para Deus nada é impossível. Até nos assustamos com a reação de Jesus, que manda Pedro ir para trás e o chama de Satanás. Esse ir para trás significa o lugar do discípulo, que é ir atrás do mestre. Significa que Pedro tem que começar o aprendizado outra vez, não entendeu nada. E Jesus, que tinha trocado o nome de Simão para Pedro, indicando que ele era uma pedra sobre a qual edificaria a sua igreja, agora a mesma pedra tornou-se uma pedra de tropeço, revelando as ambiguidades humanas às quais todos estamos submetidos e sobre as quais cresceu e nasceu a igreja. A segunda parte do nosso texto de hoje apresenta a proposta de Jesus para quem quer entrar no segmento. A primeira coisa que percebemos é que ninguém é obrigado a seguir Jesus, pois ele diz: se alguém quer me seguir. E logo em seguida vem as condições. Renuncia a si mesmo, é a primeira. Por muito tempo tivemos uma compreensão distorcida dessa renúncia, pois a entendemos como uma anulação de nós mesmos. Desta forma, o cristianismo passou a ser identificado como uma religião triste, ou melhor, de entristecidos. A alegria era vista como uma dispersão e mundanismo. Ser piedoso significava entortar o pescoço, ficar com os olhos semiabertos e com um semblante de quem está num velório. A renúncia que Jesus propõe é a capacidade de relativizar todas as posses, as coisas materiais, pois elas nos confundem no segmento e se transformam em verdadeiros ídolos na vida da gente. É o mesmo espírito do ninguém pode servir a dois senhores, Deus ou o dinheiro. Depois dessa renúncia, Jesus nos indica o caminho da cruz. Ora, Jesus entendia essa cruz como consequência do segmento, pois a cruz é sinal do amor sem medidas, amor total, doação de si mesmo. Tudo isso feito com disposição de coração e alegria. Jeremias muitas vezes não entendeu bem assim, esperneou, ficando bravo com Deus, acusando de ter sido seduzido por ele, enganado, e que Deus lhe deu uma cruz mais pesada do que ele estava disposto a carregar. Porém, vemos na vida do profeta que ele assume a sua missão por amor incondicional a Deus. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e assumir o seguimento de Jesus parece uma proposta para poucos, sobretudo numa sociedade como a nossa, que indica exatamente o contrário. O caminho da felicidade hoje é: acumule dinheiro, vá para o shopping, consumir e se locuplete com as coisas materiais. Jesus passa a dar as razões do segmento, que podem ser chamadas também de a lógica da cruz, que é loucura para uns, mas sabedoria para Deus. A primeira razão é essa: quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. De fato, para seguir Jesus é preciso dar o valor exato à própria vida, a tal ponto que esse valor não impeça de entregá-la a serviço dos outros.
perder vida por causa de Jesus, ou melhor, orientar a vida pelas causas de Jesus, isto é, vida inteiramente doada, entregue para buscar o bem dos outros. Fazer o bem deve nos fazer bem. Esse encontra, de fato, a vida verdadeira. E qual a razão dessa vida totalmente entregue, totalmente doada? Jesus diz que, Jesus pergunta, que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? E quanta gente perde sua vida por causa do dinheiro? Ter muito dinheiro pode iludir uma pessoa que ela é capaz de comprar tudo e todos, inclusive a própria vida. E uma mentalidade acumulativa é sempre insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Aí perdemos a nossa vida acumulando e partimos dessa vida sem levar absolutamente nada. Nu viemos, nu voltamos. A glória do Pai anunciada por Jesus no final do trecho de hoje, por tudo que foi dito, não pode ser confundida com glória humana. É de outra natureza e tem sabor de eternidade e não da frugalidade desta vida. Um beijo no seu coração.